Eu recebi um pedido de falar sobre jovens que ficam só no videogame. Como que funcionam os vícios eletrônicos nas relações afetivas e no cérebro? Como lidar com isso? Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga. Eu estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Você já me segue? Começa a me seguir, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu entrego 3 conteúdos inéditos. A Organização Mundial da Saúde já entende que jovens e crianças muito ligados em eletrônicos pode sim estar desenvolvendo um problema de saúde mental. Os psicólogos, psiquiatras, pedagogos trazem uma outra questão, que assim, independente de ser ou não um distúrbio de saúde mental, tem uma questão familiar envolvida, tem uma questão de perda de identidade, tem uma questão de perda de interesse pelo mundo aqui fora. E isso é muito preocupante. Então vamos falar por etapas. Quanto tempo seu filho fica em frente à tela? Quando isso começou? Né? Muitos fazem menção à pandemia, que as crianças, a meninada, os jovens não tinham o que fazer e ficavam em frente à tela para poder compensar a angústia, compensar a ausência da escola, compensar a ausência de amigos, de atividade física. Eu entendo, tá? Mas esse dilema já existia antes, permaneceu na pandemia e foi se complicando e se mantém agora. Na pandemia, tudo aquilo que nós vivemos, tá, foi potencializado pelas nossas características. Então, assim, se eu sou uma criança, se eu fui uma criança, sou uma criança, uma adolescente, com poucos recursos internos, eu vou sim me entregar à tela. Tá? A vida que o jogo me apresenta, ela passa a ser muito mais interessante do que o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Eu costumo brincar, né? O dia a dia da vida, a rotina, ela não é legal. Né? Você precisa encontrar um significado para ela se tornar interessante. Né? O jovem e a criança precisa encontrar esse significado. Agora, o seu filho não começou a se conectar ao videogame sozinho. Tá? Ele foi sendo visto nessa relação com os jogos por você adulto. Então, assim, qual foi a relação complementar que isso foi se estendendo, transbordando, passando do limite, a ponto desse jovem, dessa criança estar irritadiço, com problema na escola, com problema de sono, não tolerando frustração, sendo mal educado, perdendo rendimento, não se relacionando com as pessoas. O que foi acontecendo na minha relação com o meu filho que eu deixei passar? E aí tem uma outra questão. Se eu deixei passar, beleza, vou correr atrás e vou buscar meu filho. Tá? Não desista do seu filho. Os jogos ativam uma parte do cérebro que é responsável por vício e compulsões. Então, quanto mais tempo eu tenho acesso a isso, esses núcleos compulsivos vão ser ativados. Como um jovem e um adulto que usa droga, que faz uso de bebida, que não consegue se controlar no cartão de crédito, que gasta muito dinheiro, inclusive em jogos de aposta na juventude, no início da vida adulta. Tá? Tem muita gente com esse problema. Então, tem uma questão que é comportamental? Tem. Só que se esse jovem já está viciado, ele vai precisar de uma ajuda psicoterapêutica e pode ser que também medicamentosa. Porque ele vai ter que ficar na abstinência, ele vai ter que reaprender a suportar ficar sem, tá? E aí nós estamos falando de uma mudança cerebral. Do mesmo jeito que ativou o local da compulsão no cérebro, a abstinência para que o cérebro reaprenda que tem outras coisas na vida que são prazerosas além do jogo.
Agora, se o seu filho está assim muito tempo em frente à tela, mas ele não está viciado, tá tendo alguns comportamentos irritadiços, mas quando você dá uma forçada para ele sair, e ele vai para um aniversário, ou ele vai encontrar amigos, ou ele vai para a escola, logo a irritação passa e ele consegue se relacionar com as pessoas, tá aí a dica. Insista e retire ele de frente do jogo. Negocia com ele o tempo para ele ficar nesse contato com o videogame. Ah, você é o pai e a mãe, você sabe o que é melhor para o seu filho, para a sua criança, para o seu adolescente. Né? Então, recupere esse lugar de autoridade. Converse com ele, pergunta o que é tão interessante nos jogos. Esses jogos, eles oferecem uma coisa, né? Além do ganhar, né? Ele oferece a possibilidade desse jovem, dessa criança, conversar com pessoas do mundo todo. É um tanto perigoso, mas também gera muitas amizades. Os jovens falam diversas línguas, cada hora eles estão falando com um colega de um país diferente. E de repente eles estão abrindo coisas deles com os colegas. E são amizades genuínas, tá? Tem o perigo da internet de repente alguém que está falando com o seu filho não ser aquela pessoa? Tem. Mas quando nós estamos falando de jogos e o outro que está do outro lado sabe jogar tão bem quanto o seu filho, pode ser uma amizade bacana, né? Geralmente é uma amizade bacana. Então você não precisa retirar isso do seu filho, mas negocie o tempo que ele vai ficar nessa relação com o videogame, porque o mundo aqui fora tem um monte de coisa que ele precisa enfrentar. Ele precisa se sociabilizar, ele precisa aprender a tomar decisões, né? E o mundo ali da tela, ele é preservado, né? Tem fases para você passar, você se exige passar aquela fase, acaba se habituando com aquilo que o jogo vai te entregar, que é diferente das relações humanas aqui fora. Então, é buscar esse equilíbrio da vida online com a vida offline aqui fora. E aí, o que você achou do conteúdo? Me diga, coloque nos comentários que eu vou responder todos os comentários com muito carinho. Aproveita, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.